Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje da disciplina de projeto de estruturas, eu vou começar com vocês o dimensionamento de lajes nervuradas, tá? Pessoal, inicialmente, o que aconteceu? Eu fiz esse esquema aqui simplificado, né? Porque a configuração não é exatamente esse, então eu faço esse esquema simplificado para que eu possa calcular a armadura de aço, né, dessa laje. Quando a gente fala em lajes nervuradas, a gente tem a laje nervurada, constituída por vigotas em concreto pré-moldado, e a gente tem as lajes treliçadas, tá certo? Então, na nossa situação, a gente vai encontrar a armadura de aço e aí a gente vai procurar uma treliça que seja correspondente à armadura calculada da gente, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender aqui, né, o desenho. Bom, aqui é como se eu tivesse feito um corte, né, da minha laje. Aí aqui a gente tem, ó, essa parte aqui, esses retângulos, ó, eles constituem o enchimento, tá, da nossa laje. E aí esse material de enchimento que eu vou utilizar serão lajotas cerâmicas, tá certo? Lembrando que também pode ser utilizado o EPS, tá? Mas no meu caso eu vou representar lajotas cerâmicas, elas têm os buraquinhos aqui, né, que eu não representei, tá? Mas aí, enfim, é isso que eu queria representar aqui no desenho. Aí, vejam só, essa parte aqui é contínua, tá? Então, aqui, por exemplo, não tem essa divisão. Mas, como aqui, cada parte dessa constitui uma nervura, então a gente vai retirar uma dessa daqui, né? E dimensionar, e o que a gente encontrar aqui, a gente vai aplicar para as outras. Nesse meu exemplo, eu não estou levando em consideração carga de parede, nem de piso cerâmico, porque eu estou considerando que a gente está calculando uma laje onde não vai ser construído nada em cima, tá certo? E aí, em outra ocasião, a gente conversa, né, como seria para determinar a ação das paredes, né? No caso do piso cerâmico, basta a gente ver o que o fabricante diz em relação a esse peso, né? Geralmente vem nas especificações do material e aí a gente adota direto esse peso. Então, ó, aqui fica como se eu tivesse separado uma nervura. Aqui a gente tem o BF, que a gente chama de largura colaborante, e esse BF a gente vai calcular quando a gente estiver aqui estimando as dimensões. A gente tem essa outra siglazinha aqui, HE, que vai ser a altura do meu enchimento. Esse HC é a espessura da capa, a altura da capa, que vai ser essa parte onde o concreto é aplicado, né, para o preenchimento. A gente tem o BW, que vai ser a largura da minha nervura, certo? E aqui a gente tem B1 e B1, tá? Que no caso aqui a gente vai adotar tamanhos iguais para os dois lados. Pessoal, quanto à espessura da capa, existe uma recomendação de espessura mínima de acordo com a altura da laje. E aí vocês podem ver isso melhor na aula de vocês, tá certo? Bom, então vamos começar. Então, eu separei aqui a geometria, vai ser essa. E a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o vão efetivo. Ou seja, o vão, né, o tamanho da minha vigota, da minha nervura. Para isso, eu fiz um exemplo aqui, ó, como se fosse o esquema de uma laje, tá? Essas nervuras, elas sempre vão ser dispostas na menor direção da laje. E aqui, ó, a gente tem as vigas, né? Eu chamei aqui de V1, V2, V3 e V4. Nesse meu exemplo, eu vou adotar que todas as vigas são iguais e elas têm dimensões de 15 por 30, ou seja, 15 centímetros de base e 30 centímetros de altura. Aí, ó, já posicionei a direção das minhas nervuras, então todas elas vão estar nesse sentido, né, para cá, ou como se estivesse assim, minha nervura. As nervurinhas todas vão estar nesse sentido aqui, certo? Que é a menor direção. Aí, pessoal, o que seria esse vão efetivo? Seria justamente esse tamanho aqui, ó, onde a minha nervura ela fica apoiada nessa direção. E aí, esse vão efetivo, ele vai ser calculado, eu vou calcular ele nas duas direções. Nessa direção aqui, ele não vai servir muito bem para a gente dimensionar em si as vigotas, mas ele serve para a gente saber a quantidade de vigotas que a gente vai ter e também para a gente estimar a quantidade de blocos de enchimento. Então, vamos calcular. Qual é a expressão que calcula o vão efetivo? Outro detalhe. A gente tem LX e LY. LX, pessoal, sempre será o menor vão, tá bom?
Então, ó, vamos adotar que a gente sabe que aqui, né, a minha viga ela tem 15 centímetros, então aqui vai ser 15 centímetros de cada lado, certo? E aí, vamos imaginar que meu tamanho de dentro a dentro, certo? Esse tamanho aqui, essa cota de dentro a dentro, que a gente chama de L0, certo? Que é o tamanho que vai da face de uma viga para outra. Esse L0, a gente vai adotar que o L0 na direção X, ele vai ser igual a 2,85 m. E o L0 na direção Y, né, que vai ser a maior dimensão, a gente vai adotar que é 3 metros, certo? Só aqui pra gente fechar nosso exemplo. E aí, pessoal, quem seria esse L0? Vou fazer aqui o esquema bem rapidinho pra vocês verem aqui, ó. Quem é L0 e quem é o vão efetivo. Então, vamos supor que eu fiz um corte. Fiz um corte aqui, certo? Aí, o que eu tô visualizando nesse corte que eu fiz aqui, nesse sentido, certo? Eu fiz um corte, tô vendo de frente a minha laje. Ó, aqui, a gente vai visualizar a nossa viga. E aqui a viga do outro lado. Certo? Aí, pessoal, como eu tô, né? Meu L0 vai ser essa distância, ó, entre uma viga e outra. Certo? E essa espessura da viga, a base da viga, a gente vai chamar de T. Então, aqui seria T1 e aqui seria T2, tá certo? E aqui seria minha laje. Representado de forma simplificada, tá bom? Então, ó, e quem seria meu vão efetivo? Pessoal, meu vão efetivo vai ser a distância entre os eixos dos apoios. Então, eu vou imaginar aqui, ó, o meio dessa minha viga e o meio dessa minha outra viga, ó. E aqui será o meu vão efetivo, certo? Então, dito isso, qual é a expressão do vão efetivo? Ó, na direção X, o L efetivo X vai ser igual a quem? O L0 na direção X, mais, eu não disse que era da metade da viga para a metade da outra, então será essa espessura da viga, T1 dividido 2, mais T2 dividido 2. Aqui na nossa situação não tem complicação porque as vigas são todas iguais, mas de repente se uma viga tiver uma base maior que a outra, né, essa configuração aqui já fica um pouco diferente. Na direção Y a mesma coisa, L0 e Y mais, eu vou chamar de T3 e T4 só para diferenciar, certo? Mas aí seria metade da espessura da viga para os dois casos, tá? Então, ó, na minha situação, o que é que eu tenho? LX, não, L efetivo na direção X seria L0x, que é 2,85, mais 15 centímetros, que é a base da minha viga, em metros, né? Então, 0,15 dividido 2, mais 0,15 dividido 2. Então, esse meu L efetivo na direção X seria 2,85 mais 0,15 dividido por 2 vezes 2, né? 3 metros. No Y agora, seria 3 metros mais 0,15 sobre 2 mais 0,15 sobre 2. Meu L efetivo na direção Y seria 3 mais 0,15 dividido 2 vezes 2, 3,15 metros, tá? Determinei aí meu vão efetivo. Segundo passo, pessoal. Segundo passo, a gente determinar a geometria da nossa vigota, né? Ou seja, as dimensões. Então, para eu saber BF, eu tenho que saber esse valor de B1. Por quê? Ó, BF, que é a largura colaborante, vai ser, ó, B1 vezes 2, porque são iguais nessa situação, mais a espessura BW. Certo? E quem é B1? Vai ser o menor valor entre 0,5 vezes LE,
sendo que esse LE vai ser a largura do nosso enchimento, ou 0,1 vezes o vão efetivo. Então, por isso que a gente calcula o vão efetivo primeiro. Então, ó, B1 vai ser o menor valor entre. Então, pessoal, ó, aí eu esqueci de falar que tem alguns dados aqui antes, né? Perdão. A altura total da laje da gente vai ser de 13 centímetros, ou seja, a espessura da capa mais a espessura do enchimento. A minha capa, ela vai ter 5 centímetros, certo? Minha largura aqui da nervura, né, na largura inferior, BW, vai ser 12 centímetros, tá? E o enchimento que eu adotei, ele vai ser um enchimento de 30 por 8 centímetros. Então, 30 de largura e 8 centímetros de altura. Então, ó, se é 30, então 0,5 multiplicado por 30 centímetros vai dar igual a 15 centímetros, né, ó? 0,5 vezes 30, ó, 15 centímetros. Ou 0,1 multiplicado por 300 centímetros, né, que equivale a 3 metros, ó, dá 30 centímetros, certo? Então, eu vou adotar o menor valor, que vai ser, ó, B1 igual a 15 centímetros. Então, daí, eu tenho que meu BF vai ser quem? 15 centímetros vezes 2, mais 12 centímetros. Então, meu BF será 15 vezes 2, 30, mais 12, 42 centímetros. Certo, gente? Então, tá estabelecida agora as dimensões da nossa seção. Então, eu vou desenhar ela aqui bem simplesinha para vocês, porque a gente vai precisar dela para calcular nosso peso próprio. Então, ó, a gente vai ter aqui, fazer aqui não vai ficar nem muito bonito, mas tudo bem. Aqui, ó, fazer aqui, pronto, nossa seção vai ter essa configuração. Aqui a gente viu que vai ser a altura da capa, é 5 centímetros. Aqui a gente viu que é 12 centímetros. Aqui a gente calculou agora 42 centímetros, tá? E aqui, ó, essa altura, a altura do enchimento, ela vale 8 centímetros, certo? Lembrando que, no caso, de forma simplificada, o nosso enchimento ele é assim, ó. Onde a gente tem aqui 30 centímetros e aqui a gente tem 8, tá? Então, vamos para as ações atuantes. Pessoal, primeiro, nas ações atuantes, a gente vai considerar as ações permanentes. Quais serão as ações permanentes? O peso próprio, certo? Que é o peso da vigota em si, mais o enchimento, e o peso do revestimento que está sobre a laje. Poderia vir aí também o peso da parede, né, de alguma parede que estivesse passando aí na nossa laje, e o peso do revestimento cerâmico, que no caso da gente, a gente não vai considerar aqui, porque esse peso, essa coberta da gente, ela não vai ter nenhum pavimento em cima. O que poderia vir também seria o peso de uma possível coberta, né, de telhas cerâmicas ou telhas de fibrocimento, que no caso aqui também a gente não vai considerar, tá? Só pra gente ter uma noção. Bom, então, ó, eu tenho que calcular ações atuantes. Primeiro, eu vou calcular as minhas cargas permanentes. Aí, aqui eu separei para vocês. Eu vou considerar que a espessura do meu contrapiso, que está sobre a laje, é de 3 centímetros, tá? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, espessura do contrapiso igual a 3 centímetros. E aí, lá da norma 6120, certo? A gente vai tirar o peso específico dos materiais. No caso da argamassa de revestimento, o peso específico dela é 21. Então, ó, pra gente calcular o peso do contrapiso, daqui eu coloquei P, tá? Mas como a norma fala G, e também no slide eu fiz G, eu vou colocar G. Então, aqui seria G e G, tá? Então, ó, o peso do contrapiso. Então, ó, o peso do contrapiso será quem? O peso específico do contrapiso multiplicado pela espessura do contrapiso, tá? Isso aqui, pessoal, ó, se a gente observar, seria o seguinte, ó. O peso específico do contrapiso, ele é em quilonewtons por metro cúbico e a espessura do contrapiso é metros, né? Aí, ó, nós teríamos uma unidade de quilonewton por metro quadrado, tá? Só que na nossa situação, a gente tem uma laje
que é tratada como uma viga T. Então, para as vigas, a carga é distribuída em quilonewton por metro. Então, o que a gente vai fazer? Eu já tinha até colocado a expressão aqui. A gente vai multiplicar pela nossa largura colaborante e aí a gente vai obter esse peso do contrapiso em quilonewton por metro, tá? Então, fica como se fosse uma carga distribuída em cima da nossa lajota. Da nossa lajota não, perdão, pessoal, da nossa nervura. Então, ó, peso específico do contrapiso. Lá na 6120, tirei que era 21, vezes a espessura do contrapiso, 3 centímetros, vezes o 0,42, tá? Que é nosso BF que a gente achou ali. Então, 21 vezes 0,03 vezes 0,42 dá 0,265 quilonewton por metro. Além dessa carga permanente, a gente tem um peso próprio, que vai ser o que, pessoal? Ó, a área da seção, né, da vigota, vezes o peso específico do concreto armado, mais a área do enchimento, vezes o peso específico do enchimento. Aí, o que acontece? Vocês vão dizer assim, professora, mas aqui, se a senhora observar, não tá pegando a área toda do enchimento, né? Realmente, ó, aqui só tá metade. Só que eu tenho que considerar, ó, os dois lados. Então, metade desse lado mais metade desse lado da área do revestimento, do enchimento só. Outra coisa que a gente vai observar, que aqui é metade, por quê? Nosso enchimento, ele tem 30 centímetros, certo? E aí, ó, metade dele, se ele tem 30 centímetros, metade dele é 15. Então, é 15 desse lado, 15 desse lado, ó, 15 mais 15, 30, mais 12 do BW, exatamente 42, que foi o BF. Então, também a gente pode determinar o BF calculando a metade, né, da largura do nosso enchimento. Então, aqui na nossa situação, a gente considera a área de enchimento porque é metade de cada lado, certo? Só que aqui também, ó, vocês vão observar... Vamos fazer, né? Pra gente ver. Deixa eu fazer, tô me antecipando aos fatos. Então, ó, peso próprio vai ser igual a área da seção. Pessoal, a área da seção a gente pode dividir em duas, ó. Aqui, nessa parte da mesa, a gente pode considerar uma área, calcular uma área, e aqui a gente calcular outra. Então, seria, ó, a área da seção. 8 centímetros... vezes 12 centímetros, tá? Mais 5 centímetros, vezes 42 centímetros. Certo? Multiplicado pelo peso específico do concreto. Novamente, ó, pessoal, lá na 6120 diz que o peso específico do concreto armado, ele é 25 quilonewtons por metro cúbico. Então, vezes 25... mais a área do enchimento, que vai ser o quê? Base vezes altura. Então, 0,30 multiplicado por 0,08. Aí, novamente, pessoal, 6120. Na 6120 diz que o peso específico do enchimento, né, de lajotas cerâmicas, será 18 quilonewtons por metro cúbico. Professora, não acredito na senhora. Então... por favor, vocês confiram na norma, certo? Até porque, às vezes, a gente está fazendo uma aula e deixa passar alguns valores desapercebidos. Então, por favor, gente, confiem no que eu estou dizendo, mas também sempre esteja olhando as normas, tá certo? Então, aqui, ó, 18, tá? Então, vamos calcular. Só que aqui é diferente, pessoal, porque aqui a minha área da seção transversal ela é em metros quadrados e está multiplicando o peso específico em quilonewtons por metro cúbico. Metro quadrado com metro cúbico, a gente já tem em quilonewton por metro, tá? Então, não precisa multiplicar pela largura colaborante. Então, ó, vamos lá. 0,08, eu vou colocar dois parênteses. 0,08 vezes 0,12 mais 0,05 vezes 0,42, fecha parênteses, vezes 25, mais 0,3 multiplicado por 0,08 vezes 18. Dá 1,197, eu vou considerar 1,2 quilonewton por metro, tá certo?
Então, ó, das cargas permanentes totais, eu vou ter quanto, pessoal? Ó, vou colocar G total 1,2 mais 0,265. 1,2 mais 0,265 dá 1,465 quilonewtons por metro. Certo? Tranquilo. Além das cargas permanentes, também a gente vai ter a carga de utilização, que também a gente vai retirar lá da 6120. Então, pessoal, para as ações variáveis, eu vou pegar o valor lá da 6120, considerando que vai ser construído em cima da nossa laje, por exemplo, dormitórios. Sendo que a gente sabe que não vai, né? Mas aí, por via das dúvidas, a gente vai escolher essa carga, tá? Que eu vou chamar ela de Q, de 1,5 quilonewtons por metro quadrado. Se você observar a 6120, tem outras ações que você pode considerar, né? As permanentes lá. Tem peso dos telhados, das telhas a depender do material. Então, vocês deem uma boa olhada. E aí, no de vocês podem considerar, né? E aí, qualquer dúvida, me procurar que eu ajudo a fazer a composição aí dessa carga. Então, ó, só que aqui é por metro quadrado, né? Para ficar em quilômetro por metro, a gente vai multiplicar pela espessura da nossa largura colaborante lá, né? 0,63. Então, ó, meu Q vai ser 1,5 multiplicado por BF, 0,63 quilonewtons por metro, tá? Depois disso, gente, a gente vai fazer a combinação de ações, que eu vou deixar pra gente ver isso na nossa próxima aula. Bom, espero que vocês tenham gostado até aqui. A gente se fala na próxima oportunidade. Tchau, tchau.